certeza. E Paulo Pellegrini traz agora no comentário, Mara Nogueira. Definidos os convocados, qual deverá ser o time titular do Brasil na Copa? Bom dia, Paulo, o que você diz aí? Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade FM. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a seleção brasileira deve jogar na Copa do Mundo. A julgar pela convocação do Ancelotti, o time titular que deve iniciar a Copa do Mundo deve ter o goleiro Alisson, deve ter nas laterais o maranhense Wesley e o Douglas Santos, a dupla de zaga com o Marquinhos, que deve ser o capitão do time, e o Gabriel Magalhães, dois volantes, que serão, na verdade, os dois únicos meio-campistas, o Casemiro, que também pode ser o capitão, e o Bruno Guimarães, e um quarteto de ataque com Rafinha em uma ala, Vinícius Júnior em outra, o Matheus Cunha pelo meio e o Lucas Paquetá um pouco mais recuado, mas também jogando mais de atacante do que de meia. Ou seja, um esquema chamado de 4-2-4. 4 jogadores na defesa, 2 no meio campo e 4 no ataque. A postura da seleção. Nos jogos contra a Escócia e o Haiti, o Brasil provavelmente vai ter a bola. A iniciativa do jogo, controlar o jogo, ter a posse de bola. Geralmente, o time que tem mais qualidade técnica tem essa postura em campo. E o time menor dotado tecnicamente se fecha, tenta roubar a bola para sair no contra-ataque, aproveitando espaços vazios que esse time mais qualificado deixa. Escócia e Haiti com certeza vão se comportar assim contra o Brasil. O Marrocos, que é a partida de estreia no dia 13, já tem uma seleção tecnicamente mais forte. Então é um jogo um pouco mais parelho do ponto de vista da distribuição da bola. Mas ainda assim a gente pode admitir que o Brasil deve tomar iniciativa pelo tamanho, né, pela história da seleção brasileira. Porém, contra as seleções que hoje estão ranqueadas acima do Brasil, que tem um trabalho de mais longo prazo, que tem tantos ou mais jogadores de qualidade em relação à seleção brasileira, e baseados também, a gente baseado no histórico recente do Ancelotti, nos amistosos contra a França, principalmente, até mesmo contra a Croácia, o Brasil mais olhou, ou seja, mais aguardou, mais esperou, mais especulou do que teve a bola. Então, é possível que o Ancelotti assuma essa faceta do contra-ataque em jogos que podem se apresentar na Copa do Mundo contra seleções como França e Espanha, com certeza. Essas duas seleções muito provavelmente terão a bola contra o Brasil. Inglaterra, Holanda, Alemanha, Noruega, possivelmente sim, embora o Brasil possa competir em nível mais igual. Argentina e Colômbia é sempre um jogo complicado. Se tiver o Brasil que enfrentar os dois, a posse de bola vai variar para lá e para cá. Então essas seleções que a gente citou aqui podem ter o protagonismo do jogo contra o Brasil. E o Brasil, sabendo disso, deve se armar em algum esquema que facilite o seu jogo, buscando ele sim os espaços que os adversários mais qualificados, desses exemplos que eu dei, podem dar. Então a gente tem que se preparar para assistir uma Copa em que o Brasil deverá ser protagonista contra algumas seleções e deverá ser o time que vai buscar roubar a bola para sair no contra-ataque, ou seja, vai mais olhar o adversário jogando do que jogar contra outras seleções. Não é muito o nosso padrão, talvez na era Dunga, lá entre 2007 e 2010, o Brasil se comportou assim. Mesmo a seleção de 94, que parecia ser uma seleção retrancada, mas ela sempre teve mais posse de bola que seus adversários. E só, todas as outras seleções que eu me lembre, que o Brasil jogou na Copa do Mundo, o Brasil sempre teve a bola no pé. A gente tem que se acostumar que talvez nessa Copa de 2026, o Brasil, contra grandes seleções, mais especule do que jogue. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. Sempre lembrando que aos sábados, 11 da manhã, o esporte está na Rádio Universidade com o programa Apito Inicial 106 com Heraldo Moreira e a sua equipe. Até a próxima.